Bem-vindos ao Arte Pod, o seu podcast de arte, feito com arte, sobre arte e pela arte. E hoje nós estamos entrevistando Jocélia Freire, dançarina, coreógrafa, dançarina, professora de dança, professora da FUNSEB. Essa mulher retada e tá agora também com o Festival Viva a Dança que vem aí, viu? Meu Deus, quanta coisa! A gente vai ouvindo e vai tomando um susto. Tipo assim, peraí. Eu sou isso mesmo que você tá falando? Mas vamos lá. Tudo bem? Como é que tá você? Como é que estão as coisas? Festival Ai, vindo aí. eu tô muito melhor agora, conversando aqui sobre dança, sobre arte, sobre voltas de trabalhos, né? Volta do festival, desse retorno, né? E então, muito feliz por estarmos voltando, né? De alguma forma, a fazer nossas Sim. coisas presencial, com segurança, claro, com os cuidados, com tudo. E é isso, vamos lá, Que bom, que ótimo. Que ótimo que o festival continua. né? Vida longa, debutante, né? 15 anos de Meu festival. Deus, eu acho que eu dancei mais de 15 coreografias no festival. Foi mesmo. Sim, eu acho que sim. Se eu Todo, for, todo ano, então. todo ano praticamente. Se teve algum ano que eu não dancei, eu não lembro qual foi. E provavelmente eu dancei mais de 15 porque teve anos que eu dancei 3, 4 coreografias. Oh, que Então massa. teve anos que eu dancei em duplas diferentes, né, com pessoas diferentes e dancei em coletivo também. Então se eu for contabilizar, pode passar de 15 talvez. Porque eu lembro que teve um ano que eu dancei em 3 coreografias em dupla e uma em grupo, e teve um outro ano que eu lembro que foi no Xisto, que foi 2 parcerias em dupla e uma em grupo também. Foi uma lambada, um zouk e um bolero. Nessa época eu lembro, foram 3 coreografias. Então, se eu parar para contabilizar, e em 2019, que foi o último ano presencial, né, que Uhum. 2020 a gente parou por causa da pandemia, eu dancei com Alisson George uma coreografia, a última coreografia que nós fizemos de trabalho de dança de salão assim em dupla, porque depois ficou inviável, né, por Ah, conta da pandemia. não podia mais se encontrar. Não podia mais ensaiar, não podia mais, né, apresentar. Então a nossa última coreografia, Relações Invisíveis, foi apresentada no Casa Aberta, que aconteceu na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Que massa. No Festival do Viva a no Dança, de Festival da 19. Dança, Casa Aberta. Que massa, show de bola. Menino, falando assim, é uma retrospectiva, sabe, na minha cabeça aqui, que eu vou lembrando de vários processos, várias pessoas com quem eu dancei, teatros diferentes, né? Porque teve no Xisto, teve no Vila, teve na Sala do Coro. É uma coisa gostosa. Então vamos pela retrospectiva. Ai! Vamos lá, vamos Antes lá. da gente falar do festival em si, Sim. eu quero saber de você, como é que você começou na dança, como é que a dança começou para você também, como foi esse encantamento que você teve pela dança. Engraçado você perguntar isso porque a gente está no mês da dança e eu trabalho em uma escola particular que eu propus, né, um projeto, desde 2018, quando eu entrei, eu propus um projeto que eu percebia, na escola particular que eu trabalho, a educação física, eu sou formada em educação física, formada em dança. Sim. Então, eu posso atuar nas 2 áreas como professora, a licenciatura, né, ambas as formações. Então, na escola particular que eu trabalho, eu sou professora de educação física, no entanto, eu dou a disciplina dança. E tenho mais 2 colegas que trabalham com basquete e vôlei. Então, dentro da disciplina, os alunos do ensino médio, primeiro e segundo ano, eles escolhem se quer fazer dança, ou basquete, ou vôlei. Sim. E, na maioria das vezes, sempre tem alunas meninas, sempre as meninas escolhem participar da aula de dança. E aí eu me questionei, homens também dançam. E fiquei com isso na minha cabeça e acabei construindo um projeto para o mês da dança, que era Homens Também Dançam, né? Propondo que durante o mês da dança as aulas de educação física fosse coletiva. Então, meus amigos Que massa. participavam junto comigo, com todos juntos, né? Todos juntas e juntas, tanto os meninos quanto as meninas. Então, não se separa. No mês de abril não se separa, é todo mundo junto. Então, eu trazia esse questionamento, levava palestrantes, né? Em cada ano o projeto ganha um formato. E esse ano a gente começou assistindo o filme Gaga, O Amor pela Dança, Uhum. que conta a história de um coreógrafo, né? Que passa por todos os processos e como na dança dele está presente tudo que ele fala sobre a vida dele, as experiências de vida, a infância, né, o processo dele no exército, tudo que ele passa no país onde ele nasceu, a dança que ele constrói, os trabalhos coreográficos dele traz muito isso. Quando você me pergunta, tem uma cena que ele fala que ele não consegue identificar qual foi o momento que ele começou a dançar.
E porque a dança faz parte da nossa vida. Então, eu acho que quando você escolhe a dança de alguma forma, na verdade, antes ela te escolhe, porque ela começa a fazer parte da sua vida de uma forma que na escola você já não é mais visto apenas como Jocélia. Não, Jocélia é a que vai fazer uma coreografia. Não, Jocélia, ela dança. Ah, vai ter um trabalho coreográfico, chama a Jocélia. Ah, vai ter que apresentar uma dança, chama a Jocélia. Ah, vai ter que fazer um trabalho que tenha envolvimento com arte, chama a Jocélia. Então você acaba sendo a pessoa que dança. Você acaba sendo a coleguinha que nas festas puxa a coreografia ali na frente, sabe? Então, de certa forma, ela já vai lhe puxando. Claro que algumas pessoas escolhem ir, né, pelo chamado, outras mantêm a dança apenas como hobby, né? Porque acabam escolhendo outros Tu já caminhos. tá tão arraigado ali, tão enraizado, tão intrínseco que já não sabe nem mais o ponto onde começou e. E onde, né, a gente consegue identificar o ponto onde a gente decide que vai ser trabalho. Sim. Esse ponto eu consigo identificar. Então, como a dança sempre fez parte da minha vida, como eu te disse, eu sou cearense, né? Eu nasci em Juazeiro do Norte, no Ceará, mas é até complicado para mim falar isso, porque eu lembro do Ceará apenas como passeio, né? Para mim é Salvador, é a Bahia que faz parte do meu processo mesmo de formação. Eu vim para cá tão pequena que eu não tenho essa recordação de morar no Ceará. Sim. Então, só os meus 6 primeiros meses que eu passei lá. Uau. Só em seguida eu já vim para Salvador com minha mãe. Praticamente uma baiana. Eu sou uma baiana, né? Então, por favor, eu sou daqui. Só faltam 6 meses. 6 meses. Foi só 6 meses de experiência só lá. E aí eu falei, não quero ir pra Bahia. E quando eu ia pro Ceará, minha mãe frequentava muito forró. E eu lembro que ela me levava, mesmo pequena, mesmo criança, eu fazia parte desse lugar, mesmo sendo com adultos, né, os amigos de infância dela, eu sempre frequentava esse ambiente de forró. E eu amava dançar em dupla, eu amava dançar com os amigos da minha mãe, eu amava dançar com a minha mãe, né? E aqui em Salvador ela também frequentava muito a Seresta. Então a gente morou em alguns bairros em Salvador e eu lembro quando a gente morava na Perovaz, a gente descia para o Largo do Tanque, onde tinha um espaço chamado O Botequim, que eu acho que ainda existe. Que eu era muito nova e ela descia para esse ambiente dia de sábado para dançar e eu ficava encantada com as pessoas dançando, né? Então eu olhava as duplas e ficava, onde eles aprenderam isso? E então aquilo me marcava muito, porque eu dançava, mas eu não sabia fazer os passos que aquelas pessoas faziam. Então eu ficava curiosa. Então ali já era dança de salão, Já bro. era dança de salão entrando na minha vida desde o forrozinho, entende? Desde a lambada, que minha mãe mandava fazer as roupinhas, né? De lambada com a sainha rodada. E eu me Sim. acabava em casa de dançar. Isso era comum também. Beto Barbosa fez muita parte da minha infância, né? Então eu dançava muito. Mesmo sozinha em casa era diversão. E minha mãe estimulava isso. Eu lembro que sempre que a gente tinha um momento da faxina, né? Eu não sei na sua família, mas na minha casa era assim, dia de sexta-feira, o dia da faxina, e eu tinha as minhas obrigações junto com ela. Mas entre limpar a cozinha, limpar a sala, eu lembro dos momentos que minha mãe parava para fazer as coreografias dela, né? Ela tinha umas células coreográficas que eu não sei onde ela aprendeu, eu não sei de onde surgiu, mas que ela parava e às vezes ela até me chamava, Jojo, olha aqui. Aí fazia o giro, fazia os negócios dela, arrasava, Que às vezes massa. dançava comigo e seguia. E aí um Pra belo você, pra você nas faxinas era dança, Era pra mim era dança. jogar sabão no chão e fazer Esfregar. tobogã. Ou seja, você brincava e eu dançava. Não deixa de ser uma dança, né, também. Um belo dia eu tive que começar a direcionar para onde eu ia, né? Tá, tudo isso aí na vida a gente tá vivendo, mas tem que decidir o que é que vai fazer, né? Sim. Eu não sei se você vai lembrar que tinha uns caras que vendiam uns livros bem grandes na porta das nossas casas, ofereciam as enciclopédias. Enciclopédia. Então, junto com eles vinham os livrinhos indicando quais eram os cursos que cada universidade tinha, oferecia, como se fosse um direcionamento para quem estivesse, né, já querendo fazer o vestibular, que na minha época era vestibular mesmo, não tinha o Enem ainda. Então eu Eu lembro, também peguei isso aí. pegou, né? Primeira fase, segunda fase da UFBA, tinha que ler um monte de livro. E aí eu olhando, eu vi lá, UFBA, dança. Falei, o quê? Nem sabia o que significava isso, mas eu sabia que se na universidade pública tinha dança, e eu tinha que fazer universidade pública, eu ia fazer dança. Então, nesse momento, eu entendi que era aquilo que eu queria Que massa. e que o que eu amava poderia ser profissão. Entende? E minha mãe, ela só queria mesmo que eu estudasse. Se fosse dança ou outra coisa, ela queria que eu estudasse. Acho que na cabeça dela funcionava. Se essa menina estudar, tá bom. Sim. Pra poder, né, mudar a realidade. E aí, E essa ela loucura tá toda. certa mesmo nesse Certo. quesito. E na nossa vida foi verdade. Tinha que ser. É.
Não, se não estudar. Por mais que, assim, eu fiz universidade de história, né? Embora eu seja ator e fiz minha formação como ator em milhões de cursos, não o curso de graduação da UFBA, mas é quase como se fosse, porque eu fiz praticamente toda a carga horária da UFBA, só Sim, que em cursos livres, cursos independentes, no Vila, no próprio curso livre da UFBA. sim. Então, eu não tenho o diploma como ator, né? O diploma De uma graduação. graduação É, acadêmico. mas a formação é a mesma. E a Sim. minha vida profissional é essa. É muito mais do que como historiador. Como historiador é quase nada. A minha experiência como historiador é dar aula em colégio, dar aula particular, é fazer pesquisa, pós, mas a minha vida é teatro. Teatro e cinema, E uma sempre foi. coisa sempre tá vinculada à outra, não tem jeito, Não né? tem jeito, não tem jeito. E pra mim sempre foi tudo muito junto. Redondinho, né? Meu trabalho de formação na faculdade foi analisar uma peça de teatro. Ou seja, tudo conectado, não tem jeito. É que nem educação física pra mim. Sim. Como Quando eu, você falou, eu falei, uma coisa tá tá junto com a totalmente outra. vinculada com a Totalmente. outra. Não teve jeito, tanto que eu acabei indo pra escola, né? Porque atuar com dança eu já atuava. Só na escola particular que realmente eu uso o título, porque Aham, é professora de educação física. Mas está fazendo o quê? Tá dando aula de dança. sim. Então, toda vez que tem alguma coisa relacionada à dança, me chamam para ajudar. Né? Os trabalhos de, por exemplo, lá tem a equipe de artes, né? Os professores que dão as disciplinas de arte. Toda vez que tem algum trabalho, alguma peça que eles vão montar com as crianças, eles solicitam, ou pedem a Jocélia para vir tal dia, para que ela faça um processo coreográfico com as crianças, para dar uma vida. E aí eu falo sempre que eu sou a única professora que faz parte de dois departamentos, o de educação física e o de artes, porque eu sempre estou trabalhando com ambos. Então eu tenho uma relação muito boa com os dois lugares, entendeu? Dentro da escola particular, né? Que massa. E como é seu trabalho na escola pública? Na escola pública, eu, em Você 2018, encontra. Claro, a escola pública tem suas coisas, suas questões diferentes da escola particular. sim, Mas você, para o seu trabalho em relação à dança, você encontra muitas barreiras ou facilidades? Como é que olha, você vê? vou trazer experiências, Sim, porque depende muito do contexto, depende muito da gestão, depende muito do público. Então, por exemplo, em 2018 eu passei no concurso em Nazaré das Farinhas. certo. Eu sou efetiva lá. Eu tô com licença para doutorado, né? Agora, nesse momento. E em 2018 eu fui para Nazaré, eu ia e voltava 2 vezes na semana porque minha carga horária lá é apenas 20 horas. Não Uhum. tinha como ser mais por conta dos meus outros trabalhos aqui em Salvador. E lá eu encontrei uma gestão incrível, né? Uma gestão com muita disponibilidade Dentro da escola que você dentro da fala. escola, né? Meu diretor. Então, dentro da escola, eu encontrei o diretor Natan Júnior, o nome dele, que é uma pessoa que tem muita vontade de realizar. E eu levei uma ideia de fazer um festival de dança no final do ano. E lá tem um cinema Rio Branco, que foi o primeiro cinema da América Latina, um dos primeiros do Brasil. E aí, quando eu vi aquele cinema, eu falei, porque não é bem um cinema, é um Uma casa teatro. de. Sim. Entende? E botavam um telão e chamam de cinema. Mas quando eu entro, eu só consigo ver um teatro, porque é um palco maravilhoso, A com a plateia, plateia, e ainda tem a parte de cima, né? os Que. balcões, E em cima as cadeiras, como é o nome que a gente dá? Esqueci os agora. camarotes. Isso, os camarotes. Em cima. Quando eu entrei, que eu olhei, eu falei, meu Que Deus, tenho que fazer maravilha. alguma coisa aqui. Aí eu virei pra ele e falei, Natan, vamos fazer um festival de dança? Aí ele falou, escreva e traga. Aí eu escrevi, né? A ideia. Dar 2 temas para o sexto e sétimo ano, um tema para o oitavo e nono, e levar jurados de Salvador. Só que como é escola, a gente se preocupa muito com a forma como as coisas são colocadas. A gente levou os jurados para analisar o trabalho, né? Uhum. Dar opinião crítica no figurino, na música escolhida, no processo coreográfico, e não nota, mas dar uma Legal. visão, né? Fazer uma análise, e a partir disso os professores decidirem qual nota daria, porque ele envolveu a escola toda. Eu levei a ideia, Muito massa. ele comprou a ideia, envolveu todas as pessoas, professores e professoras. Então, ele separou em duplas. Cada dupla de professores tinham que ficar responsável por uma turma e estimular aquela turma a escolher a música, escolher figurino, construir figurino, fazer. Então, foi toda uma mão de obra realmente de um espetáculo. Tá disponível no YouTube, no meu canal,
Disciplina Artes que eu fiz pra lá, pra Nazaré das Como é o Farinhas. nome do canal? Disciplina Artes, do Disciplina Artes. YouTube. Lá tem alguns trabalhos deles. E nós fizemos isso. E foi incrível, incrível. E aí em 2019, a gente estava com a ideia também, e eu dancei para os meus alunos, inclusive dancei um bolero para eles. Eles amaram, ficaram assim radiantes, porque eu nunca tinha visto a Pro dançar, né? Então, quando eu apresentei para eles, separei um figurino lindo, fiz toda uma coreografia e no final do espetáculo todo eu apresentei para eles. 2020 veio a pandemia e aí meu diretor fica, tô doido para que acabe o seu doutorado para você voltar e a gente retomar a ideia do festival de dança, né, para poder voltar a fazer. Aí, quando foi em 2019, eu passei no REDA de Salvador. Sim. Só que eu peguei logo o período de pandemia. Quando eu fui começar a atuar, era início de 2020. Eu passei no final de 2019. No início de 2020. Na hora de efetivar mesmo. Isso. Aí começou a pandemia, tudo mudou. Agora que eu estou, de fato, desde agosto de 2021, voltando para a sala de aula em Salvador e começando a entender como é o público daqui. Já trabalhei com Fundamental 1, agora estou trabalhando com Fundamental 2, já trabalhei na Suburbana, na Orla, porque para a REDA muda muita coisa, dependendo Sim. do contexto, de se algum professor efetivo precisar da vaga. Então, muitas coisas acontecem e vai mudando a nossa vida. Hoje, eu estou na Escola Comunitária Start, que tem pessoas maravilhosas de apoio, né? É uma equipe muito, muito legal. Trabalho com colegas da própria dança, né? Matias Santiago está nessa escola, Lorena Oliveira está nessa escola, que são pessoas que fazem a dança acontecer também aqui na nossa cidade. Então, com eles tem sido muito mais fácil. E aí o processo, a dificuldade da gente é ter tudo aquilo que a escola pública não tem, como em uma escola particular. Então, a gente às vezes não tem uma sala adequada, a gente tem que se Entendi. adaptar. Tira a cadeira, bota a cadeira para lá. São muitos alunos, às vezes por turma. Né? A gente também recebe estudantes de dança para ir estagiar, então também tem essa troca gostosa que você vai alimentando esse ambiente com pessoas novas, com novas propostas. Isso Isso é é muito legal. bom, muito bom, muito bom. E em relação aos próprios alunos, você acha, lógico, isso é bem subjetivo, tá? Sim. Mas você acha que a sua, como é que eu posso dizer? Que os alunos de escola pública ou de particular, qual dos dois você acha que tem assim mais aproximação com a dança? Ó, Sem precisar fazer campanha. Vamos lá, gente! eu vejo a diferença nos meninos. Sim, Eu vou trazer bem a experiência de Nazaré das Farinhas, porque teve processo coreográfico no meio, né? Como a gente está voltando agora para a escola pública aqui em Salvador, fica mais difícil analisar porque a gente ainda está no processo. Mas quando a gente propôs o Festival de Dança em Nazaré das Farinhas, teve uma turma que todos os meninos quiseram participar. As meninas, eu tive que fazer um processo de convencimento. foi o inverso, né? Foi o inverso. E aí foi muito engraçado porque na escola particular, quem escolhe a dança são as meninas. Porque elas são estimuladas a fazer balé, fazer dança moderna. Aham. Né? Elas têm acesso a essas outras modalidades de dança e há escolas particulares de dança. Né? Então, a maioria delas tem algum tipo de experiência. Ou já passaram pelo balé, ou já passaram pela dança, pelo jazz. O jazz também é muito presente. Hoje, o street jazz é muito presente também. Né? Então, essas alunas, elas além da escola, elas têm uma família que dá suporte delas acessarem a arte em outros ambientes, como escolas de dança, né, da região onde elas moram. Sim. O pessoal do interior, né, que já é interior, já não tem escola de dança na cidade. E mesmo assim os meninos se interessaram muito. Teve uma coreografia que foi praticamente os meninos que participaram. Isso é muito Esse interessante. ponto é bem forte, assim. Até porque, às vezes, assim, em colégio particular tem um pouco daquele preconceito, né? De que homem não dança. Exatamente. Os meninos acabam criando essa coisa, né, de que como as meninas são muito estimuladas para fazer algum tipo de aula de dança, desde pequenininhas, aí vira até um roteiro, né? Sim. Tipo, entrou na escola, entra no balé. Uhum. Parece um roteiro. Então, Balé e natação. E o menino é futebol e não sei o quê. Isso. Aí depois curso de inglês. Isso, exatamente. Ou vôlei, porque eu vejo os meninos gostarem Sim. muito de vôlei, basquete. Como tem as escolinhas, né? Os meninos acabam frequentando muito. E eu escuto também dos meus amigos que trabalham comigo na educação física, que eles dão aula de escolinha de vôlei e basquete. Então tem muitos meninos presentes nessas escolinhas. Não que não tenha meninas, tem. Mas A maioria. a regra é que tenha meninos. Então,
Essa experiência, assim, fazendo esse recorte desse momento das coreografias, os meninos estiveram muito presentes, né? E eles têm facilidade com a dança, eu acho que ela já faz parte da vida deles de uma forma muito, muito forte. Então, tudo eles dançam, né? Eles não têm vergonha de dançar. Eu sinto mais isso na escola pública. Eles muito dançantes, né? O tempo todo. Então, tem uma festinha, tem que ter, é como se a dança fizesse parte mesmo, Sim. sabe? Do processo de vida. Você acha que, pra mim, isso é uma bobagem, claro, né? Mas isso é uma análise bem superficial, como você falou. Sim, A gente teria que, né, aprofundar as experiências mesmo, vivenciar como é o contexto familiar desses meninos de escola particular, quais os tipos de festas que eles frequentam, né? Como é esse ambiente dessas festas e os meninos de escola pública, que a gente já sabe que tem uma diferença gritante aí se a gente for parar para pensar, né? sem dúvida. Enquanto eu tenho alunos que eu vejo falar que vai para uma festa onde tem o traje a rigor, que eles vão ter que ir de terno, os meus alunos de escola pública talvez nunca tenham vestido um terno na vida e que nem tenham em casa, entende? Então, são realidades bem, E bem que diferentes. influencia em tudo isso, Em no tudo. comportamental, É, sem dúvida. na forma como eles enxergam o próprio corpo, né? Como é que eles têm essa relação com o corpo. Eu acho assim, essa coisa do preconceito masculino com a dança, isso é uma grande bobagem, porque a dança está presente na vida da humanidade desde que o homem é homem, né? Exatamente. Desde de uma dança ritualística na beira da fogueira, os homens e as mulheres estavam lá. As crianças também estavam lá. Agradecendo ou Ou então pedindo, ou comemorando. Sempre teve. pela morte ou pela vida. Eu vejo assim que. Bom, é uma análise, não é nem uma análise, é uma orelhada minha aqui, que é só para estimular nossa conversa mesmo. Eu vejo assim que nos ambientes mais classe média, urbana, tem menos aderência de homens na dança do que numa situação periférica ou no interior. Sim. Porque essa cultura do forró, isso, isso já E veio a facilita rocha também, né? demais. Um tempo O atrás aí. arrocha, aí agora o funk, essas outras, o pagode e tal, o sertanejo. Isso tudo é muito mais fácil para o pessoal de periferia e do interior aderir do que homens vindos da classe média aderir. É. Agora, da onde vem isso? Eu não faço ideia. Porque se a gente for ver, né? Medieval, tinha a dança de salão, né? Com homens participando. Russos, tem O balé clássico o tem as balé suas clássico referências tem suas masculinas referências. também. Tem aquelas velhas danças tribais lá oh meu Deus, como é? Aquela dança bem característica deles, não é polca não, é, como é? A polca nossa, eu acho. Aqui tem. Aquela que eles dançam assim, hey, hey, abaixa, chuta, levanta. É uma Sei qual é que você bem tá falando. típica deles. E tem umas árabes também que parecem muito com isso que você tá dizendo, que tem a dançar. Eu tive o professor de dança de salão, André Uzeda, que é a esposa dele, Fernanda Guerreiro, ela é professora de dança do ventre. E ela se apresentava de dança do ventre e às vezes ele fazia as apresentações com um grupo masculino de danças folclóricas árabes, que era feita por homens. Inclusive tinha um pouco dessa referência que você está trazendo, que eles faziam muita marcação de pé, pisava forte e faziam essas descidas e subidas e tinha essa expressão da voz, né, de trazer o... Que são danças onde a mulher não participa. Que era sempre eles como tem danças que homens não participam e tal, né? E a dança do ventre, ela veio ventre sofrendo modificações, né? Tem referências masculinas, mas ela nasce, né, com essa perspectiva da mulher que dança, né? Do ventre. Agora, por que na nossa cultura tem essa coisa do preconceito, né? Eu acho isso machismo. Tão bobagem. Pronto, tá A respondido. sociedade machista que a gente tem, quando ela vê algo que talvez se aproxime mais do corpo, da sensibilidade, da emoção, que possa colocar você talvez em um lugar... Não queria usar essa palavra, mas vou usar. De uma certa fragilidade que você possa desmoronar no sentido de demonstrar tudo, Sim. entregar tudo, talvez isso possa ser visto como algo muito feminino, porque a gente acaba estabelecendo, né, que isso é de mulher e isso é de homem. E quando essas coisas são muito construídas socialmente determinadas, isso acaba, né, fazendo com que, para se acreditar que eu sou homem, eu me afasto de certas coisas que podem ser vistas
vistas como feminino. E aí eu Perfeito. volto ao documentário, filme que eu estava assistindo, que tem uma cena que ele está fazendo o processo dele coreográfico, ensaiando e direcionando a cena, e ele pede a dois homens para dançarem e não trazer a sua macheza. Dancem. Porque ele fala que quando ele dança, ele encontra o feminino, então ele consegue usar da força, da leveza e desses lugares, sabe, que não são masculino ou feminino, mas que faz você encontrar tanto o que é considerado masculino, tanto o que é considerado feminino, e você vai para um outro nível de movimentação, sabe? Que ele conseguia, ao dançar, chegar nesse lugar. Então, se conectar com o que seria visto como feminino e como masculino, e isso se conectando dá uma qualidade no seu movimento, dá uma qualidade na dança que pode te levar a outros lugares incríveis. Então, eu acho que quando algo é visto como sensível demais, que pode lhe provocar demais, que pode tocar demais, acaba sendo considerado como feminino e por conta da nossa sociedade machista, né, ela acaba Afasta. afastando os homens disso. Se você parar para pensar, há poucos anos os homens tinham a questão de não utilizar muito da estética. Agora está até diferente. Mas um Uhum. homem não fazia sobrancelha, um homem não fazia unha. Ainda hoje, quando você vê um homem fazendo sobrancelha, fazendo unha, ele ainda escuta piadinhas de outras pessoas, Sim. né? E é comum ainda as pessoas acharem que, mas já está modificando, já tem, né, um cuidado com essa estética um pouco mais presente. Mas até então os homens não faziam isso. Se você for parar para analisar, as mulheres procuram mais se cuidar pensando em saúde mesmo, em ir ao médico, que os homens. Os homens, né, Verdade. vão menos ao médico. Se você parar para pensar, homens que assumem que faz terapia também é um É a número. coisa da fragilidade. Exatamente, eu não posso mostrar fragilidade, eu não posso chorar. Tem frases que vai, né, sendo ditas desde criança que os homens vão acreditando que aquilo é verdade, não só os homens, nós mulheres acabamos reproduzindo esse machismo, fazendo com que realmente isso, né, se torne verdade. E isso vai afastando os homens de coisas que toquem eles de uma outra forma. E quando eles chegam na dança, muitos deles se apaixonam e não querem sair nunca mais. Porque percebem que ali tem um outro lugar, sabe? Que eles se conectam com eles e com outras pessoas e com o mundo de uma outra forma, né? Então, é uma coisa que dá uma análise bem... E assim, até para uma ferramenta para aquilo que ele mesmo já faz. Por exemplo, né? Eu me lembrei agora daquele Jean-Claude Van Damme. Sim, Ele era artista marcial, fazia filmes e era dançarino de balé clássico. sim, Porque ele via que o balé auxiliava ele a conseguir coisas para a luta da arte marcial dele que ele não conseguia antes. E com o balé ele conseguiu. você já ouviu falar no filme O Último Dançarino de Mal? Não, eu já ouvi falar do filme, mas não assisti. Que o militar, né, o responsável pelo exército na época, por onde acontece esse filme, eu não vou lembrar de todo o contexto, que tem muito tempo que eu assisti, mas eu lembro que ele exigia que os meninos fizessem balé para se preparar para o exército. Então eles se preparavam através da dança e do balé clássico para servir ao exército. Então era uma forma Era que uma eles forma utilizaram. de, Isso. de trabalhar a rigidez, a O corpo. hierarquia, o corpo e Isso. tal. Tem muita relação, né? A forma como se constrói algumas questões de obediência, de organização corporal, que pode servir. E são aliadas, né? Porque a percepção que você ganha dançando, se você leva isso para outros contextos da sua vida, caramba. É. Eu tiro por mim, assim. A gente estava entrevistando o Thiago Cohen. Sim, E Thiago falando assim: ah, eu tenho um corpo que não é padrão de dançarino, né? Eu falei: pô, eu também não, eu não tenho padrão dançarino nenhum. Mas eu já fiz aula de flamenco para teatro. E aquilo ali me deu um senso de cena, de postura, de sim, prontidão, eu não digo nem de flexibilidade e tal, porque eu também não tenho essas flexibilidade toda, mas de outras habilidades que me aguçaram pela dança. sim, Eu participei de espetáculos de jazz, de teatro com jazz, né, que às vezes essas escolas de dança fazem no final do ano uma apresentação e tal. E eu já fiz algumas de jazz com teatro
e que eu participava ali de um momento da coreografia porque a cena puxava para aquilo. Sim. Mas para eu participar de um pedacinho da Você tem que coreografia, aprender. eu tinha que aprender alguma coisa, porque, pô, é a mesma coisa, o dançarino vai participar da cena, ele tem que fazer a Tem que cena, entender o contexto da cena pra não. Já para não pensou? estragar a cena. E o ator tem que entender a dança para não estragar a coreografia. Já pensou? E assim, aquilo era um desafio enorme para mim, mas me deu um senso assim de percepção do palco, Espacial. do espaço, do outro, do tempo de cena, porque ele vai fazer um, Tem que ser naquele Jocélia vai momento. fazer um movimento aqui, eu tenho que fazer um movimento aqui, e aqueles dois movimentos têm que casar com naquele instante. Isso. Porque aí tem um sentido todo do movimento, da coreografia, bababá, enfim, que você sabe muito melhor do que eu. Você tá bem. Você tá bem. Mas assim, a dança, eu acho uma coisa assim, eu tava conversando com o Thiago falando assim, eu sou um ignorante total pra dança, eu não entendo nada. Mas é uma coisa que se eu parar e ver, ela me leva para outro lugar, que não é o racional. Não é o racional. Toca, né? Ela mexe no sentimento, ela toca, ela me transporta para alguma coisa, para um sensorial que não é pelo racional. O teatro eu posso ouvir o texto, eu posso entender, eu posso até olhar ali o sentimento que o ator está trazendo ali na hora e tal. Pode até me tocar, não sei o quê, mas a dança é por um outro mecanismo que eu não sei explicar, que é pelo sentimento. É pelo sentimento. Não é, deixa eu ver aqui o que é que ele quis dizer com aquele braço ali. É. Você sentiu. É. Talvez depois, se você ficar pensando, você até encontre as justificativas, mas quando você tá ali, que você tá assistindo, realmente você fala, toca, você às vezes até chora e tipo, por quê? Você falou dos árabes, eu tava outro dia pesquisando assim, né? Porque eu gosto muito de pesquisar sobre religiões e tal, esses temas me chamam muita atenção. E eu me encontrei com os derviches. Nunca ouvi falar. São islâmicos Sim. que, através da dança, eles chegam num estado de transe Aqueles que ficam meditativo girando? que fica girando. Ah, sei quais são, com a Com a- saia bem grande. Isso, que eles ficam fazendo um movimento o tempo todo naquele movimento. Eu sou péssima de nome. Ele vira um peão. Sim, Pá, ficam horas. horas, Horas horas. girando. Horas. Eu Até achei entrar aquilo em assim transe. tão fantástico, E como consegue, né? como que pelo movimento fez com que ele entrasse num estado de consciência mais ampliado e tivesse um contato com o divino. Porque o sentido deles é esse, né? Sim. Eles não estão ali dançando para ser bonitinho, nem para fazer Eles um estão buscando espetáculo. algo Eles estão maior. buscando algo transcendente, através do movimento, né? Sim. Através da dança. E que, se você parar pra pensar, realmente porque ficar girando daquela forma É isso. durante horas. Eu fui lá na minha infância, que a gente ficava brincando de rodar até ficar tonto, né? E agora imagina isso durante horas Você fica e girando. você ultrapassar esse ponto da tontura e ir para um lugar de transe meditativo. Eu me lembrei, na mesma hora, a cabeça de historiador, né? Na mesma hora eu fui assim para os indígenas, Sim, para os povos tradicionais que fazem danças ritualísticas ao redor da fogueira. sim. O sentido pra Tanto eles, aqui né? na América, quanto em África, quanto na Oceania, várias danças tribais que faziam o mesmo sentido de conectar o homem ao transcendente. Sim. Ou seja, Através né? daquele Mesmo em movimento lugares coletivo, diferentes. mesmo em lugares diferentes, o movimento em si era outro, Mas era circular. mas era circular e Energia, o né? sentido era o mesmo. Energia. Rapaz, Impressionante. a dança é um negócio assim incrível mesmo. Para mim, a dança é um grande mistério. Eu amo Desvendar. amo a música, amo o teatro, amo o cinema, mas a dança é um grande mistério para mim. Eu falo assim, rapaz, eu não consigo, eu não entendo nada de dança, mas quando eu me vejo diante daquilo é É outra maior. viagem. Eu sou suspeita, né? Sou apaixonada. Dança é um negócio assim incrível. E aí você acha que dessas danças ritualísticas até a gente chegar nas danças de salão, nas danças contemporâneas, nos arte moderna, enfim, como é que
Como é que você vê isso, assim, já que você é uma pessoa que estuda dança, vive dança, né? Desde que se entende por gente, né? Como é que você vê isso, assim, essa trajetória humana por essas várias nuances, assim? Eu acho que ela está diretamente ligada ao seu primeiro campo de estudo, a história. Eu acho que a gente pode contar a história da humanidade, ou de uma cidade, ou de um povo, ou de uma pessoa, se essa pessoa dança, através da própria dança, porque se você para observar, ela vai se transformando. Por mais que a gente, por exemplo, a dança do ventre, a dança de salão, são danças que estão há um tempo, né? A dança moderna, mas elas vão se modificando com o contexto social. Elas não param, né? Até o balé clássico, né? Por mais que ele tenha toda uma estrutura padronizada, dentro de um formato, a gente vai questionando e essa dança ela vai se transformando de alguma forma. A gente vai, né, buscando relacionar o que está sendo questionado socialmente com essas danças, porque não se separa. Né? Eu costumo falar para os meus alunos e minhas alunas que quando a gente entra na sala de dança, por mais que a gente esteja buscando um outro momento, nós não deixamos de ser o que nós somos, nós não deixamos de trazer as questões sociais. Então, tudo que é reproduzido ali dentro daquele ambiente, tudo que acontece, a forma como o nosso corpo se expressa, traz toda essa trajetória de vida. Então a dança ela vai se transformando nesse processo, né? Se a gente para olhar os bailarinos e bailarinas que foram questionando o seu tempo, né? E foram Uhum. transformando e criando suas técnicas e depois outras pessoas estudaram suas técnicas e foram transformando e criando novas possibilidades de estudo, né? Então provavelmente hoje quem trabalha com a técnica de Marta não faz exatamente o que ela fazia, exatamente igual, porque é um outro tempo, são outros corpos, com outras vivências. E agora, depois de 2 anos de pandemia, como é que a gente trata desses corpos, né? Como voltar a dançar depois de 2 anos de pandemia, com tantas dores, com tantas mortes, como esse corpo vai se relacionar com essa dança? Então é necessário que a gente pense que por mais que eu volte agora a dar uma aula de balé clássico, dentro de toda a sua estrutura, que tem o plié, que tem o batimão, que tem... Eu não sou professora de balé clássico, então se eu falar alguma besteira, me perdoem. Mas nós vamos ter que pensar que corpo é esse que está nessa sala, né? Sim. Como ensinar isso para essas pessoas agora? Que corpo é esse no Brasil, em Salvador, né? Eu posso tratar esse corpo exatamente igual como eu trato um corpo do sul do país? A gente precisa pensar no contexto. Que dança é essa, né? Que lugar é esse? Então eu penso muito a dança que ela tá em diálogo. Ela é arte, né? Então ela tá em diálogo com o que está acontecendo. Então a gente também percebe o mundo através dessas informações. Não é à toa que eu Sim. estou questionando a dança de salão horrores. Não sou eu, mas várias pessoas pelo Brasil, né? Pessoas, eu falo Brasil porque são as pessoas que estão mais próximas de mim, mas que estão questionando, né, esse formato tradicional, machista, heteronormativo, que dança um homem com a mulher. Quem disse que tem que dançar um homem com a mulher? Desde quando o movimento é generificado? O movimento não é generificado. O movimento é movimento. Eu posso executar um movimento com uma outra mulher e isso não interfere em nada no que nós somos ou deixamos de ser, sabe? Então, questionando Não esse está lugar. necessariamente ligado à sexualidade da Não. pessoa, né? E isso tudo foi durante muito tempo reproduzido porque era tudo muito voltado ao formato de vida e de família que a gente entendia que era o que as pessoas dizem como tradicional. Uhum. Então isso se reproduzia, isso se colocava, isso se levava para dentro dos ambientes de dança de salão. Então era tudo muito voltado para um homem e uma mulher. Hoje a gente sabe que a gente não precisa necessariamente de um casal. Não é um casal, é uma dupla. São dois corpos, duas pessoas que estão ali dançando, né? E eu posso exercer qualquer função dentro dessa dança. Eu posso propor movimento, eu posso receber propostas de movimento. E na hora que eu recebo alguma proposta, eu já posso interferir e isso se transformar em um outro caminho. Então, entender essa dança também por esse viés do diálogo, da transformação, do improviso, de não deixar ela tão engessada, que é super difícil fazer isso tudo que eu estou dizendo. Não é Sim. fácil, porque a gente ainda encontra muitas pessoas chegando para a dança de salão pensando nesse formato da dança dos famosos, sabe? Uhum. Esse formato bem padrãozão. É assim, apesar que a gente, né, já está vendo um discurso diferente através de algumas pessoas, né? As pessoas já estão tentando não usar mais dama e cavalheiros, né? Estão tentando mudar as nomenclaturas para ser mais diverso,
ainda tem algumas problemáticas, porque às vezes a gente muda a nomenclatura, mas mantém a generificação. Eu vejo algumas pessoas atuando, aí muda, né? Tá na moda agora condutor e conduzida, e continua sendo conduzida, e continua sendo condutor, no Entendi. masculino e no feminino. Não, pessoas que conduzem, pessoas que são conduzidas. Então, deixa as pessoas decidirem o que elas querem. Às vezes a gente muda, mas não tá tendo um olhar crítico sobre essa mudança. Eu transformo a minha fala, mas a minha fala só transformou substituindo. Mas ela não tem um olhar crítico, eu não estou analisando o que vai significar essa mudança, eu não estou me preocupando que de fato o que significa eu mudar para uma outra coisa, sabe? Então eu Uhum. acho que a dança, ela tá em Interessante. diálogo e ela leva para a sociedade também, sabe? Ela tá nessa troca. É retroalimentação, sabe? Isso aí é interessante, isso que você falou, porque eu vejo assim, né? Em muitos. Enfim, tá em todo lugar isso, né? Às vezes as pessoas modificam as palavras, mas a coisa em si não mudou nada. Exatamente. Aí é uma pergunta, não é um posicionamento, né? Até que ponto vale a pena mudar as palavras ou mudar as atitudes das coisas, né? Sim. Até qual é o lugar mesmo da coisa, né? É só o termo ou é a coisa em si, né? É isso que você está falando, né? A gente mudou o nome, mas continuou com o mesmo conceito, Reproduzindo. reproduzindo a mesma coisa. Exatamente. E aí eu costumo falar que eu posso ter uma aula de dança de salão contemporânea, de uma perspectiva contemporânea, Uhum. extremamente violenta, abusiva, machista. E posso ter uma aula de dança de salão tradicional, com formato tradicional de movimentos, que traga um olhar totalmente diferenciado, Sim. entende? Que traz uma consciência. Porque assim, eu posso ensinar uma movimentação dentro do padrão tradicional, mas questionando as concepções que estão ali por trás. E às vezes eu posso chegar e falar, vamos fazer um improviso, vou usar o contato improvisação para chegar em um movimento de dança de salão, mas por trás eu ainda estou reproduzindo micro e macro violências, sabe? Uhum. Para o corpo do outro ali. Então, na verdade, é como você utiliza esse produto que você tem, né? Tipo, aqui seria a minha matéria-prima é a dança de salão. O que é que eu faço com essa dança de salão? Né? Como é que eu estou usando ela? E aí, é que nem medicamento. Ele pode ser um veneno Sim, e pode te curar. Depende da dose e da forma como você usa. perfeito. Né? Então, eu acho que vai muito por esse viés. Eu não tenho problema nenhum de ensinar um padrão de movimento tradicional, falando assim, sabe? Meu problema é se eu chegar na sala e falar, mulheres têm que fazer isso, homens têm que fazer aquilo, isso é assim, isso é assado. Isso já me dá um choque, sabe? Eu determinando tudo para os corpos das pessoas, isso me incomoda muito. Hoje, claro que para eu chegar nesse pensamento de hoje, foi um processo. Sim. Não foi na primeira minha aula, sabe? Teve Eu uma não saí trajetória da sua. primeira graduação com esse pensamento. Eu saí da primeira graduação muito diferente do que eu era, mas foi todo esse processo, né, depois de questionamentos, de leituras, de acesso, de encontrar pessoas que me estimularam a pensar e minhas inquietações enquanto mulher mesmo nesse ambiente tão machista. Uhum. Porque quando eu cheguei na dança de salão, se você parasse para analisar, quem eram as referências masculinas? Era todas as escolas, as referências eram homens que estavam à frente das escolas, das apresentações, dos eventos. Então eram poucas mulheres que tinham uma visibilidade, sabe? Não que seja diferente hoje. Melhorou um pouco, mas é bem pouco. E a gente tem essa questão. É sempre a parceira de, sabe? Entendi. Nunca é a profissional, é a parceira de tal pessoa. E aí o cara é o responsável, sabe? Uhum. Ela dança bem porque dança com tal pessoa. Não, ela dança bem porque ela é uma bailarina maravilhosa, não pode ser não. Ela dança bem porque... Então tem essas coisas que a gente vê em algumas falas bem problemáticas. Mas... Ainda há muito a ser transformado. Oh! Estamos tentando aos pouquinhos. Nessa pandemia a gente conversou muito sobre isso, né? Eu tenho uma parceria com a Alisson George Sim. e a gente tem um canal no YouTube chamado 2 em 1, que é um canal onde a gente realizamos várias lives com pessoas que estão questionando as danças de salão. É o quê? Tudo junto? 2 em 1? 2 em 1, grupo 2 em 1. Grupo 2 em 1. Se você colocar grupo 2 em 1 no YouTube, aparece o nosso canal e lá deve ter mais de 40 que nós fizemos
fizemos webinários, encontros, lives, né? E a gente titulou, né, Abordagens Contemporâneas nas Danças de Salão. Estamos atentos às mudanças, atentos e atentas às mudanças, então para a gente estar dialogando com quem está pesquisando, com quem está propondo um novo olhar, novas metodologias. Então a gente teve um diálogo assim com pessoas de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, do sul do país, né? De cidades do sul também. Que massa. Daqui do Nordeste. Então a gente saiu dialogando com a galera para perceber, né? Se essas inquietações todas que nos atravessam. Ele é do Casa 4, você deve conhecer o Casa 4, o coletivo Casa 4. Sim. Então, a Alice faz parte do coletivo e nós estamos também desenvolvendo esse trabalho em dupla, né? Já tem um tempinho. Então, na pandemia, essas questões ficaram bem mais presentes, porque como a gente não estava no dia a dia da correria do dia a dia, então cada live trazia muitas coisas e depois a gente ficava aquele dia todo ali preso dentro de casa, pensando, lendo, processando, discutindo por WhatsApp, né? Mandando mensagem um para os outros para poder entender melhor o que é que nós estamos propondo, dialogando. E como foi assim para você e para vocês, né? Essa coisa esses 2 anos aí agora, né? Que vocês não podiam se encontrar numa sala de ensaio, né? Uhum. Não, impossível. Foi bem difícil e a gente teve que criar mecanismos para não enlouquecer. E um deles foi realmente, então vamos botar em prática diálogo, conversar mesmo, discutir. E fomos fazendo projetos e trabalhos assim, entendeu? Então a gente criou esse evento das lives que durou 2020 todinho. A gente durou um bom tempo. Depois fizemos o primeiro webinário, Interseccionalidades e Danças de Salão. Fizemos o segundo, fizemos um encontro online, que foi mais aulas práticas com pessoas também de outros locais. Participamos de tudo que a gente pôde participar, de eventos de pessoas que estavam propondo por esse caminho. Tem a Dois Rumos, que é uma CIA de São Paulo, que eles realizam um encontro contemporâneo de dança de salão. E o último encontro, em 2019, eu apresentei minha pesquisa de mestrado e a gente já tinha um vínculo muito, muito bom com esse grupo de São Paulo. E eles já estiveram aqui algumas vezes, fizeram um documentário. O documentário está disponível no YouTube, inclusive a gente participa do documentário. Então a gente foi participando Como é o nome do documentário? Eu acho que tá como Encontro Contemporâneo de Dança de Salão. Encontro Contemporâneo de Dança de Salão. No YouTube. No YouTube. Então, eles propuseram também muitas coisas. Então, a gente participou de muitas coisas que eles propuseram. Participamos de muitas coisas que nós fizemos, né? Então, esse diálogo com várias pessoas. E durante a pandemia, eu também comecei a fazer parte de um coletivo feminista, que é o coletivo Par. Então, a gente começou a produzir muito conteúdo para as redes sociais, para o Instagram, que é um coletivo de mulheres das danças de salão que estavam inquietadas também com as questões, né, que esse ambiente causava para algumas mulheres. Esse coletivo ele nasceu porque surgiu uma página chamada Chega de Assédio na Dança, onde eu não sei quem são as pessoas responsáveis por essa página, mas algumas pessoas se uniram, fizeram essa página e começaram a denunciar abusos que sofreram de várias mulheres do Brasil inteiro, relatos e denúncia de abusos nos ambientes de dança de salão. Entendi. Em sala, em aula, em congresso, sabe? Então, assim, teve muitas denúncias. Quando a gente viu isso, a gente se reuniu, né? Algumas meninas do Sul e Sudeste se reuniram, pensaram em criar um coletivo e foram contactando outras mulheres, né, do Brasil inteiro que estavam também antenadas com essas questões. E aí surgiu o Coletivo Par. Nós fizemos muitos encontros também, mesas redondas, lives. Toda semana a gente produzia material para o Instagram, né, de conscientização mesmo, um conteúdo educativo para entender o que é machismo, o que é heteronormatividade, qual o problema, o que é assédio. Então, entendendo essas questões todas e como melhorar, né, propostas. E aí a gente foi produzindo muita coisa. Isso para mim foi incrível porque eu estava no mestrado. E o meu mestrado foi mestrado profissional em dança da UFBA pelo PRODAN, né, o Programa de Pós-Graduação Profissional. E eu precisava produzir alguma coisa para fechar o meu projeto, né, para finalizar. E eu queria fazer algo de formação presencial, era o que estava inicialmente posto como metodologia para finalizar, como produção para finalizar. Sim. No entanto, chegou a pandemia.
E aí eu comecei a produzir com 2 em 1 vários eventos que traziam esses questionamentos que funcionava também como ambiente de formação para as pessoas. Então, participar do webinário, quem participava estava participando de um processo formativo, né, da dança, que era Legal. questionar. Então, participar de um encontro, teve 2 eventos que nós fizemos que estava vinculado diretamente com a UFBA. Além de Alisson, realizei eventos, mas aí já foi ano passado, já não foi no mestrado, já foi no doutorado, com Raíssa Biriba, que foi o slide, o Simpósio Latino-Americano em Dança. Então, eu fui movimentando, porque senão eu ia enlouquecer. Se eu ficasse em casa assim, Confinada. confinada, não dava. Eu precisei transformar essa dor, né, que inicialmente eu não conseguia ouvir músicas em casa. Se eu Nossa. botasse uma música de dança de salão, eu chorava. Não conseguia. E se fosse música de aula, que eu usava nas minhas aulas, vinha a lembrança das aulas e isso me dava era gatilho, sabe? Uhum. Então eu fui tentando direcionar essa energia para outras E coisas. vocês chegaram a fazer alguma coisa dançando? Dançando só quando foi liberado, entre aspas, que a gente participou do EPA, Encontro Periférico de Dança, de Artes, Encontro Periférico de Artes, que foi promovido online, mas a nossa gravação foi presencial. Eu e Alisson utilizamos a coreografia Relações Invisíveis, Uhum. que é uma coreografia que questiona também as relações sociais violentas dentro do ambiente periférico da favela. Então, essa é uma relação que existe de violência entre a lei, né, e as pessoas que vivem nesse ambiente, o quanto é violento quando a polícia chega, quando esse ambiente é invadido, e também as relações dentro desse próprio ambiente. A gente traz isso um pouco para essa coreografia. Sim. Quem assiste, às vezes, se não prestar muita atenção, às vezes acha que é tratando de violência contra a mulher porque tem um homem e uma mulher na cena. Mas não é isso. Tá falando é do contexto social mesmo. Exatamente. Então, quando a gente recebeu o convite para participar do EPA, nós fizemos uma gravação em uma laje, em um Sussuarana. Então, assim, um ambiente bem a ver com a coreografia. E foi apresentado na programação deles no canal do YouTube. Só que, pelo que eu me lembro, não ficou salvo. Foi algo que era assim, você entra e assiste, tá Disponibilizaram. marcado, você assistiu. Se não assistiu, passou, entendeu? Entendi. Mas foi muito interessante, porque no dia estava chovendo, a laje estava molhada, era uma laje um tanto que alta, e a nossa coreografia ela é um pouco tensa, né? Ela tem muita tensão, e nosso figurino é todo branco, porque a gente usa alguns mecanismos tecnológicos, mentira, é a tecnologia nossa, para que esse figurino comece todo branco, mas ele vai ficando vermelho, né? Vai surgindo Sim. tintas enquanto a violência vai surgindo na nossa dança. Pra dar um efeito Para dar um de efeito de sangue. sangue mesmo. Legal. Só que foi além, porque a roupa branca, com toda a tinta que tinha ali envolvida, E a chuva? com a chuva. Você já subiu em uma laje, depois que a chuva seca e fica aqueles negocinho preto no chão? Uhum. Ele saindo, porque. Né? Então a roupa ficou toda melada, ficou uma coisa assim. Eu falei, foi uma filmagem única. Filmava e acabava, porque não tinha outro figurino. Não tinha como fazer a segunda cena. E ficou bem legal, porque foi pebufo. Aí Bruno de Jesus que Já tava... serviu pra dar um efeito diferente, né? Menino, e saí toda arranhada, você tem noção. Nossa. As mãos, só que na hora eu não senti nada, né? Só senti quando eu cheguei, eu vi que tava arranhado. Só senti quando eu cheguei em casa, quando eu tomei banho, que eu senti, né, ardendo. Eu falei, realmente machucou. E a Alice também ficou toda machucada. Mas porque a laje, ela arranha, e tem momentos que a gente vai pro chão mesmo. Mas a gente falou, tá chovendo, a laje tá suja, não dá pra limpar, não tem como limpar uma laje daquele tamanho. O nosso figurino suja de vermelho. Tem que fazer a Vera. Vai. Não dá pra ter segunda. Foi muito interessante, porque a gente foi com medo, mas deu certo. Foi muito, muito legal essa oportunidade. Ainda teve a adrenalina do momento de tudo ou nada. Né? Não, e os vizinhos assistindo, a galera nas portas, assistindo. E no meio da laje tinha aqueles pilares de ferro, né, que servem como base. Meu, foi tenso, mas foi gostoso. Mas quando eu vi a galera, me deu uma energia diferente. Eu vi aquelas pessoas nas portas olhando. Eu falei, cara, é sobre isso. E aí Que a maravilha. gente jogou e deu certo. E no final, eles aplaudindo. Foi mais lindo, né? Diferente, uma plateia totalmente... Nunca vivi uma apresentação assim, né? A plateia ali. E acho que eles também não, né? Não, a arte invadindo o ambiente deles assim, dessa forma. E eu acho que a música eles devem ter algum conhecimento, porque era um samba, então
Era um samba que trazia também essa questão social na própria letra. Entendi. Muito bom, muito bom. Que maravilha. Você viu que eu já fiquei assim, né? Tipo, poxa, que massa, que delícia. Coisa boa, coisa boa. É o que a gente gosta de fazer. E aí depois eu decidi fazer um trabalho porque uma amiga da faculdade, ela falou assim, poxa, Jocely, eu queria ver você fazendo algo, você tá questionando tanto esse lugar da mulher, do feminino, tá? Já pensei em fazer uma coisa você? Aí eu parei assim, eu falei, poxa, tá na hora, né, de eu fazer alguma coisa, já que tá nesse processo, eu não posso ensaiar com ninguém. Sim. Vou Eu aproveitar que não posso... vou aproveitar e vou tentar criar algum caminho aí. Assisti uma apresentação de um amigo meu do Sul e quando eu assisti, Léo Tax, o nome dele, eu assisti o processo dele, ele também é das danças de salão, mas foi um processo também individual que ele fez, trazendo questões da própria dança de salão. Quando eu vi, eu comecei a ter várias ideias, aí eu entrei em contato com ele, eu falei, Léo, eu assisti sua apresentação e sua apresentação me trouxe várias ideias, assim. Será que a gente pode marcar um dia para bater um papo sobre ver, Ele falou, Jó, cria um roteiro, tenta criar um roteiro de cena, tenta organizar algumas coisas que eu vou pensar aqui também. Me passa o que é que você tá pensando. Aí eu fiz um áudio gigante, falando tudo que eu pensei. E ele me ajudou nesse processo de entender como investigar o meu corpo para alguns momentos da coreografia, né? Da video dance. Sim. E aí, quando eu fiz esse encontro com ele, a gente testou algumas coisas online, né? Ele lá no Sul e eu aqui no Nordeste. Nós fizemos esse encontro online, ele criou alguns estímulos de criação, né, de investigação cênica, e aí eu fiz e falei, pronto, a partir dessas coisas que eu fiz com o Léo, eu vou pensar em outras coisas, e fiz o... Ali foi a primeira célulazinha pra da estimular. ignição do seu processo. Aí eu perguntei a Bruno de Jesus sobre a pessoa que tinha gravado a filmagem na laje. Uhum. Ele me passou o contato, entrei em contato, falei, Fabrício, até o nome dele. Fabrício, vamos conversar como é que pode ser feito. A gente fechou, fomos no Pier do Rio Vermelho, eu, ele e Alisson, né? Alisson estava comigo, apesar de não estar na cena, pra estar ali, né? Sei lá, a rede de apoio, Sim. né? Que a gente precisa. Então, tava nós três apenas. Mesmo monólogo a gente nunca faz sozinho. Nunca faz sozinho, nada na vida. E eu usei uma música de Maria Bethânia narrada por duas amigas e eu. Então, cada uma fez uma parte da narração. Alisson fez a edição dessa narração da música, porque eu não queria usar a música, eu queria trazer voz de pessoas que estavam questionando junto comigo, que são meninas que faziam parte do Coletivo Par. Elas narraram junto comigo, virou a trilha sonora da coreografia, e aí a partir disso, dessas inquietações femininas, dessa questão do padrão, de como estabelecem como a gente tem que se vestir, como a gente tem que se maquiar, como a gente tem que usar salto. Então isso tudo me levou ao Crisálida, que é um trabalho que trata sobre essa metamorfose de reconhecer que nem sempre eu preciso estar como a sociedade diz que eu tenho que estar, entendeu? Nem sempre eu preciso estar de salto. Quando eu quiser estar confortável, eu posso estar descalça, inclusive, como eu tô aqui agora, porque eu gosto. Mas na hora que eu decidi botar um salto, que ninguém me julgue e diga que eu estou voltando pro padrão, porque são lugares que eu posso passear. Então, entender que eu posso desconstruir, construir, desconstruir e fazer o que eu quiser, que eu sou livre. Sabe que eu sou livre para fazer o tradicionalzão da dança de salão, se eu quiser, consciente, porque eu já sei o que significa tudo. Então, eu posso chegar aqui e falar, vou fazer um tradicionalzão, porque nesse momento eu quero. Sim. Eu sei quais são os problemas dele, mas tem algumas coisas nele que me agrada também. Ou não quero. Agora eu quero quebrar tudo, eu quero fazer tudo diferente. Como eu fiz no Relações Invisíveis com Alice. Eu quero dançar descalça, eu quero dançar com figurino que não seja aquele figurino lindo, maravilhoso, que todo mundo, né, tem o glamour das danças de salão. E aí é por esse caminho que eu tenho trilhado. Porque tem gente que acha que... Eu vou falar pelo teatro, né, claro. Sim. Tem gente que acha que... não, vamos fazer diferente, vamos... Mas peraí, para você fazer o diferente, primeiro você tem que dominar aquilo que já tem sido feito. Como questionar o que você não conhece. Aí você quebra o padrão. Porque senão é algo da sua cabeça que você é uma coisa acha, nova. Não é um negócio super novo, conceitual, que eu quero quebrar padrões e não sei o que, papapá. E de repente, é capaz de você estar fazendo uma coisa que já existe e você não sabe. Você está achando que você está quebrando uma Sim. coisa, mas... Ou então, pior,
Você acha que você está fazendo uma coisa genial E alguém já tá fazendo. e E eu acredito, inclusive, que várias mulheres já estão com essas mesmas inquietações que eu tô aqui. Tenho Sim. certeza, porque eu conheço várias, entende? Então, provavelmente, a gente vai se conectar em alguns pontos, e isso é super, porque as questões algumas são as mesmas, né? Claro que vai ter uma diferença, porque as mulheres não são iguais, cada um, Sim. né? Nós somos mulheres, isso causa um problema, né? Tem um problema social pra gente, né? Posto aí pelo machismo e tal. Mas quando você vai analisar, eu sou uma mulher do Nordeste, já tem uma Já é questão, diferente. né? Urbana, já é Urbana é uma diferente. questão. Aí se você for pensar em uma mulher nordestina negra trans, já é Outra história. outras, entendeu? Então, as vivências de cada pessoa interferem diretamente em como a gente vai lidar. E talvez daqui a um ano até, vou falar um ano bem pouquinho, eu olhe pro Crisálida e fale assim, poxa, eu faria diferente. Mas eu acho muito lúcido de você dizer assim, eu quero fazer o tradicional porque eu quero. E quero fazer o novo, o que eu inventei agora, porque eu quero. Mas esse novo que você está fazendo agora é possível porque você já tem a bagagem de conhecer o É tradicional. tempo, Você hein? não está inventando moda, né? Você não Sim. está inventando do nada. Você trouxe todas as suas referências e falaram assim: as minhas referências me trouxeram até aqui. A partir daqui, aí eu invento o meu. Né? Mas teve essa base, né? É a mesma coisa que eu chegar e começar a querer inventar um jeito de fazer cinema meu do nada. Tá, mas ninguém conhece a sua linguagem, ninguém nem sabe que isso é uma linguagem, um olhar, um não sei o quê. Você tá pensando, você tá inventando a roda. Você Né? tem que entender, né? Você tem Toda que essa entender como história. é que é feito. Tem uma história. E aí você faz o seu. Tem uma história que pode Eu ter acho isso problemas. maravilhoso. Inclusive, você questionar esses problemas todos te leva a um outro lugar. Até para você identificar os problemas, você tem que conhecer. Exatamente. Eu nunca ia saber das questões que me inquietam dentro dessa dança de salão. Se eu não estivesse lá, se eu não vivenciasse ela, se eu não experimentasse, se eu não tivesse passado pelos problemas que eu passei dentro, né, Isso. desse ambiente. E a mesma coisa eu vejo com os meninos do Casa 4, né? Se essa galera não tivesse uma vivência, como ia trazer essa questão que eles colocam nos espetáculos, né? Como trazer as experiências e as dores também que eles carregaram e sofreram nesses ambientes. É isso. Ou eu chegar de paraquedas num balé folclórico, Sim, sem nunca ter feito nada, sem conhecer nada da tradição dali, nada de nada de nada, e dizer assim, vamos fazer o diferente aqui, gente, agora. como assim? Que Como diferente? assim que diferente? Por quê? Pra quê? Como? Da onde tá vindo essa ideia? Por que você tá pensando que é diferente? O que você Como você identifica... chegou até aí, né? O que você identifica como problemático para dizer que não serve e agora você vem com um novo? Se não, é só orelhada sua. Né? Minha, no caso, né? Que vou estar propondo a maluquice. É bem isso. E aí eu lembrei de uma situação da escola, né? Que duas pessoas chegaram para tentar propor, né? Essa experiência da docência, né? Para propor para os alunos improvisação e tentando estimular por um viés muito de quem já conhece a dança. Então, Sim. aí, quando finalizou a aula, eu tive uma conversa e falei para eles, olha, você precisa trazer material que estimule, que façam com que eles percebam o que você está tentando trazer. Se você falar de coisas que para eles não têm significado, não vai funcionar. Você precisa trazer, construir. Mostra o que você está querendo provocar. Você quer trabalhar lateralidade? Se você falar lateralidade, eles vão... Não tá dentro do universo que eles conhecem. Então, construa. Isso. Mostre, faça, indique. Depois você quebra tudo isso. É isso. Entendeu? Perfeito. Porque eles não têm esse vocabulário que vocês estão tentando trazer para eles agora. É como se eu quisesse que um menino de 5 anos lesse um Shakespeare e ele não sabe ler B com A, Bá. Ele não vai entender nada, não faz parte do universo de signos que ele tem na cabeça dele. Sim. Né? Para eu poder dar o lá na frente,
eu tenho que primeiro dar o beabá, Sim, né? exatamente. Tem um negócio no teatro Hum, que eu aprendi com um palhaço. Uma pessoa assim que é um inglês que eu tive aula com ele lá em São Paulo. Me foge agora o nome. É Gerard. Ele é incrível, 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 incrível. E ele dizia assim: para você improvisar, primeiro você tem que estudar. O improviso não é a maluquice que você jogou na hora. É porque você já estudou tanto, sim, seu você já corpo. conheceu tanto, você já dominou tanto aquilo que agora você pode brincar. Sim. Porque você já sabe tudo. E agora você pode brincar. Lembrei de outra passagem. O filme tá tão recente na minha cabeça, porque eu assisti com os alunos agora, que eu lembrei de uma cena também que o coreógrafo, eu não vou, eu acho que o nome dele é Orandi, Orandi. Eu não vou saber pronunciar agora. Ele é de Israel, inclusive, o do Gaga, né? O Amor pela Dança, que Sim. ele inventou a técnica dele e deu o nome de Gaga. Tem uma cena que ele fala, né, que passou pela companhia de Martha Graham, que ele foi para uma outra companhia de um coreógrafo super famoso de Nova York, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele ficou só 10 meses na de Martha, que para ele experimentou, vivenciou, mas não era a dança que ele queria, então ele não chegou às expectativas que ele tinha ao pensar em ir para a companhia dela, mas foi. E ele disse que foi o pior ano da vida dele quando ele foi ficar na companhia desse coreógrafo. E tem uma frase que ele disse que eu acho que é muito, muito interessante. Eu não vou falar exatamente como ele falou, mas vou tentar trazer a ideia de que naquele ano ele descobriu a dança que ele não quer fazer. Perfeito. Entende? Então, assim, ele experimentou, ele vivenciou, ele dançou, ele foi, ele fez. E aí ele olha para aquilo tudo e fala: não é essa dança que eu quero fazer. Show de bola. Então, peraí, eu preciso encontrar, através dessas experiências do que eu não quero fazer, o que eu quero fazer. Mas com certeza, tudo que ele viveu ali do não quero vai construir um corpo para ele encontrar o que ele quer, né? De fato. Porque zerado é bem mais difícil, né? Você chegar do nada e É. tipo, Inventar a roda do do nada. Não é, nada. todo, não é assim tão fácil. Não é fácil. E aí eu achei muito bom quando ele falou isso, porque é mais ou menos o que eu sinto, né? Algumas coisas que eu vejo, e às vezes nem muito ligada ao movimento, mas de concepção mesmo, né? Quando eu vejo uma cena reproduzindo algumas coisas, eu falo, não é isso que eu quero reproduzir na minha aula, não é essa fala que eu quero levar, então eu tenho me policiado muito, porque a gente ainda erra o tempo todo, né? Então, por mais que eu esteja Claro. questionando, que eu esteja estudando, com certeza vai ter, né, erros em minha fala, vai ter coisas que eu vou ouvir e vou falar, eu falei isso, foi? Poxa, poderia ter falado outra coisa, tá feio isso aí. Então, às vezes, né, você fala e quando você vai observar, você, poxa, não acredito que eu errei nisso. A gente tá sempre É, aprendendo, o né? tempo todo. Desconstruindo coisas que a gente achava que aquilo era uma verdade absoluta. Isso. E construindo outras também, né? É. O tempo todo Eu isso. lembro da minha felicidade ao dançar minha primeira coreografia bem tradicional de dança de salão. E não diminua a felicidade daquele momento com a felicidade de dançar na laje, uma Sim. coreografia mais de uma perspectiva outra. Porque são momentos históricos da minha vida, e vem aquela questão da dança que você falou, né? Até você chegar no Crisálida, você passou por Por tudo tudo aquilo. isso. É, exatamente. A Jocélia de hoje só é a Jocélia de hoje por causa de Jocélia que fez a graduação em dança e veio construindo. É exatamente isso. É aquela coisa que você falou, né? Como a dança passa por essas, como ela se coloca na história, e Sim. aí, né, na minha Na sua vida, história também. na história do mundo, na história de um local, na história de um povo. É incrível. E às vezes a gente não sabe nem o que é que a gente quer. Mas só de saber o que a gente não quer Já ajuda, já é um grande indicativo. é, já direciona, né? Não quero isso pra minha vida. Ok, então você já vai eliminando, É. né? Você já tá com. Tem uma música. É engraçado, porque acho que todos os episódios eu falo dessa mesma pessoa e eu vou falar de novo aqui. Fale. A Mas é referência. porque a gente não tem como fugir das nossas referências. Tem uma música de Raul Seixas que eu gosto demais, que é No Fundo do Quintal da Escola, o Hum, nome da música. Que ele diz assim: não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Enquanto você me critica, eu tô no meu caminho. Pois é exatamente isso. Estou no meu caminho. E ele vai se construindo, né? Com pedras, sem pedras, e aí vai. E o tempo todo.
isso é um negócio assim, sabe, que tem me incomodado em relação por exemplo, dar opiniões pela internet, né? Ai, tem sido pesado, viu? Nossa, peraí, às vezes as pessoas falam besteira e às vezes as pessoas fazem coisas criminosas. Ok, né? Eu consigo identificar essas coisas. Mas, gente, às vezes nós somos. Às vezes não, né? Nós somos humanos, velho. Às vezes a gente Virou deixa um soltar um negócio que local de aí a pessoa julgamento vai bem. pagar por aquilo o resto da vida. Sabe? Pô, cometeu um erro. Beleza, conserta o erro, pede desculpa, faz o que for preciso para remediar, para consertar. Você segue adiante, né? Aí vira um tribunal da Inquisição, né? A pessoa nunca mais vai poder frequentar os nossos ambientes. Então, vamos devagarzinho aí, que todo mundo tá sujeito a cometer uma A gente bobagem na sempre vida, errou, né? né? O problema é que agora tem um local que anuncia o nosso erro, tipo, Verdade. grita. Às vezes você nem tá prestando atenção, tem alguém te filmando, pega um trechinho da sua fala, ou do seu posicionamento sobre alguma coisa, o seu Uhum. comportamento, e já tá vendo aí aquela Olha o que professora. ela falou aí, ó. O Exatamente. Humberto Eco, ele diz assim, né, que a internet deu voz ao idiota da aldeia. Eita. Pesado. Sabe? E eu complemento um pouco, né? E ao fofoqueiro também. Porque hoje Porque, olha, como a gente estava conversando mais cedo, né? Nós estamos no momento da era da informação. Mas e a qualidade dessa informação? Como é que é, né? A gente tem acesso a um bombardeio de informações o tempo inteiro. como saber, né? Como saber Qual nos o que serve, que serve, o que que não serve, qual é a qualidade, qual é a fonte, de onde veio, o que é de onde verdade, não o que é veio. mentira. A gente tá vivendo um momento assim bem Mentiras vestidas de esquisito, né? verdade, né? É bem isso. Ainda dão um nomezinho bonitinho, né? Fake news. Mas é a velha mentira, né? É a velha mentira. Exatamente. Um nome internacional, né? Pra ganhar destaque. O pessoal adora fazer isso. Adora. Tudo nosso vai ficando, né? No inglês ou em outras línguas. É a mentira. Então, vamos falar agora sobre uma coisa que é muito verdadeira e certa. Os 15 anos do Festival Viva Dança. Eita! Isso é verdade. Isso é muito verdade. O Festival Viva Dança vai começar agora, no final de abril, né? Sim. E vai até 8 de maio, não é isso? A programação extensa, hein? Com oficinas, residência, mostra casa aberta, tudo online. E aí é entrar, olhar, seguir no Instagram, @vivadança, para poder saber todos os detalhes. E aí eles têm, né, os destaques lá. E tem também os links que eles colocam na bio. Você Com entra lá. catálogo completo, Tá tudo bonitinho. todas as atrações, todas as oficinas, tudo lá. Todo dia eles postam coisa, inclusive, nos Maravilha. stories, no feed. Não dá pra ter dúvida. E ainda tem o site, né? Que dá pra você. O site do festival também, que a pessoa também acha o link pelo próprio Instagram do festival. É só também, abrir o né? link da bio que você acha tudo arrumadinho. Bonitinho. Maravilha. Eu quero também que você divulgue as suas redes, seus canais e tal. Claro, óbvio. Que aí o povo vai... Vamos fazer olha lá, aula, povo! Vamos fazer aula! Eu sei que você tá fazendo uns cursos também agora, recente, né? De dança de salão. Isso. Nós estamos com turmas regulares, voltando aos poucos, né? Porque a gente tem que ir sentindo como é esse retorno de Sim. fato. Então, na Escola de Dança da FUNSEB, dia de quinta, nos cursos livres, das 18h30 às 20h30, são 2 horas de aula. E dia de terça a gente está na Casa de Cultura Só Movimento, que é uma casa gerenciada por Vera Passos, que é uma grande profissional de dança também aqui de Salvador. Maravilha. E lá fica no 2 de julho, né, a Casa Só No Largo. Movimento. Fica em frente ao Clube Fantoche. Ah, tá. Ótimo. Um pouquinho lá para dentro, né, fica em frente ao Clube Fantoche. Lá as aulas são dia de terça, das 18h30 às 20 horas. Então a gente está com essas 2 turmas, agora eu e a Alisson. E aulas particulares também, né, ministrando aulas particulares. Mas por enquanto essas 2 turmas, porque é retorno agora. A gente acabou de voltar às aulas presenciais. Em janeiro a gente fez curso de férias,
mas quando curso de férias acaba sendo algo muito pontual, né? Que a gente faz com um grupo de pessoas que às vezes nem é as pessoas que vão ficar o ano todo com a gente, que tem aquele momento de férias, né? Que tá em Salvador às vezes, passeando em janeiro, vai lá e faz o curso, tal. Ou às vezes está ali no momento porque ainda não começou as As atividades do atividades, cotidiano. isso, faculdade, né? E outras coisas à noite, e aí acaba participando. Mas os cursos regulares nós estamos voltando agora, né? De fato, né? Então, com esse retorno, né? Esse positivo que a gente teve, né? Na diminuição dos casos, das mortes por Covid. Então, a gente está sentindo uma certa, entre aspas, bem grande tranquilidade de ir voltando o presencial. Sim, ainda aos poucos, ainda controlado, ainda tudo Isso, na... bonitinho. Legal. Quem quiser saber mais pode me procurar nas redes sociais jocelia.freire no Instagram ou o grupo 2 em 1, né? Que no grupo 2 em 1 tem as programações minhas de Alisson e no Jocelia.freire, além de ter as minhas coisas, tem também o que eu faço junto com a Alisson, que às vezes a gente vai divulgando lá. Legal. E o canal do YouTube de vocês é Grupo Grupo 2 2 em em 1. 1. Isso. Que aí é onde tem todo esse material que eu falei para vocês. A gatinha tem todo esse material de discussão mesmo. Quem está pesquisando dança de salão e quer Sim. saber sobre essas questões, quem está pesquisando, quem está escrevendo, né? Quer conhecer as pessoas que já estão nessa prática, dá uma passadinha lá que tem muita gente boa. E lá tem também todos os webinários e as coisas que vocês Que a fizeram gente, nesse período aí, tudo né? arrumadinho por playlist. Você já entra e encontra Ó, mais tudo fácil do bonitinho, que isso, só né? mingau. E olhe lá, viu? Porque dependendo do mingau, quando você vai fazer, se ele embolar, para você desembolar, ou desembola mingau, minha nega, né? Então, você já viu que Então é é. mais fácil dançar dança de salão, viu? É verdade. Eu também tô achando. Então, galera, quem quiser fazer aula, quem quiser aprender, ou saber informações, eu ainda realizo um baile, né? Que tô retomando agora, dia 10 de abril. O baile do meio-dia é um baile que vai completar 10 anos, né? Estamos quase chegando nos 10 anos. E a gente parou na semana que teve o primeiro caso em Feira de Santana. O nosso baile estava programado para 14 de março de 2020. E quando teve o primeiro caso em Feira de Santana, a gente cancelou. E de lá para cá, ficamos, né, nessa pausa. Estamos voltando agora com uma edição especial em homenagem ao mês da dança. E quem quiser também seguir o Baile do Meio-Dia nas redes sociais, também no Instagram, Como é que é? Facebook, Baile do Meio-Dia. Tudo junto. Isso, ele acontece sempre aos domingos, uma vez por mês, não é um evento regular, né, semanal, Uhum. mas uma vez por mês, com DJs de dança de salão, né, que tocam todos os gêneros musicais que a gente dança nas danças de salão. Porque, infelizmente, aqui em Salvador a gente não tem bandas que tocam todos os gêneros, né? Se a gente quiser Sim. dançar uma banda baile que toque a salsa como ela é, uma bachata como ela é, um zouk, o samba a gente consegue, né? O bolero, porque são mais próximos da nossa realidade. Mas a galera gosta de dançar tudo. Então, no nosso baile a gente tem essa diversidade, Que né? legal. Toca tudo. E esse primeiro baile de retorno, em homenagem ao mês da dança, nós vamos ter uma maratona de DJs. Agora dia 10. Isso, vão ser 5 pessoas tocando, então a gente vai ter uma programação muito Que legal. beleza. A gente pegou assim a galera, os DJs e as DJs que são firmes aqui em Salvador, que são VIP, sabe? Top, top, top. E vamos colocar na nossa programação. Então, na Casa da Felicidade, no Rio Vermelho. Baile do meio-dia. Isso. Que Aí o beleza. pessoal pergunta assim, e qual é o horário do baile? Meio-dia. Pronto. Meio-dia. A resposta está na pergunta. Exatamente. E aí é só dançar. Maravilha. Jocélia, eu quero lhe agradecer demais por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Quero dizer a você que vida longa ao Festival Viva Dança. Ô, gente, por favor. O Viva Dança é um lugar necessário para os profissionais da dança de Salvador. É o lugar onde a gente apresenta os nossos trabalhos. Nem sempre a gente tem dinheiro para poder conseguir uma pauta, né? Então, quando for possível realizar o evento presencial novamente, o Casa Aberta presencial novamente, que é um ambiente. O Casa Aberta, ele possibilita artistas que não têm, né, essa condição de ir lá e vou pagar uma pauta e produzir um trabalho, mas quer muito mostrar seu trabalho. Então, o Casa Aberta é um lugar que nos possibilita isso. Por isso que o nome é Casa Aberta.
porque eles abrem realmente, né? Os teatros da cidade, dependendo do ano, foram teatros diferentes. Então, Sim. só pelo Casa Aberta, pelo Festival Viva Dança, eu passei por 3 teatros que talvez eu não conseguisse acesso se não fosse por esse meio, se não fosse por esse festival. Então, a importância dele, para nós que produzimos e queremos levar nossa arte para as pessoas, é de uma grandiosidade que, como eu te disse, eu consigo fazer uma retrospectiva da minha vida profissional através dos trabalhos que eu apresentei no Festival Viva Dança. Então, eu posso dizer que a minha vida profissional está diretamente costurada com os anos que eu dancei, porque a cada ano você produz um trabalho, né? A cada ano você desenvolve uma coreografia e você vai modificando e você vai vendo como você cresce, como você modificou daqui para ali, as concepções, com quem você trabalha. E é como se eu conseguisse fazer essa linha cronológica através desse ambiente. Então, e as pessoas conseguem lembrar dos meus trabalhos porque eu apresentei no Festival Vida Dança, no Casa Aberta. E é importantíssimo também para a cidade como um todo, né? Para Exatamente. quem é público de dança, para quem trabalha com dança, para quem trabalha com espetáculos, né? Com Isso. contrarregragem, com figurino, O próprio teatro, o né? próprio teatro, os funcionários da casa também, hotel, restaurante, Tudo ao redor ali movimenta, né? tudo ao redor, transporte. Então, o Festival Viva Dança, apesar de esse ano ainda estar sendo online, tem gente trabalhando do mesmo jeito, Exatamente. né? Exatamente. Talvez não ali, né, numa pauta de teatro, mas tem um pessoal de vídeo, tem um pessoal numa sala, tem o pessoal da contrarregragem, da produção, do figurino, né? Isso. Temos profissionais trabalhando no festival e indiretamente com o festival também. Então Sim, movimenta a cidade, movimenta a cena, né? Traz gente de fora, faz com exatamente. que a gente ganhe com quem vem e quem vem também ganha porque É porque essa troca com quem residência está aqui, né? artística, né? Essa residência artística que eles estão promovendo com um grupo, então isso tudo movimenta, né? Um grupo que está propondo a residência através do festival e você conhece o trabalho desse grupo e você cria essas ligações, esses elos de troca, de compartilhamento que são fundamentais para a própria manutenção de quem é artista ou de quem está começando, né? Que quer se aproximar de linguagens diversas de quem desenvolve a arte nesse país e até fora, porque o festival é internacional, né? Festival, Exatamente. Festival Internacional Viva a Dança. Então você que gosta de dança, não deixe de prestigiar o festival. Vá lá, prestigie, faça as oficinas, né? Se inscreva na Se inscreva na residência, residência, veja os espetáculos, converse com as pessoas, faça seus contatos, compartilhem. compartilhe nas redes. E também quem é igual a mim, assim, que não sabe nada de dança, vai lá para ver se aprende alguma coisa. Eu vou, viu? Ah, já vivi muita coisa boa nesse festival, viu? E vou viver ainda mais. Então, aproveitando aqui para mandar um abraço para todo mundo do Festival Viva Dança, dizer a todos os profissionais de dança e a você, Jocélia, parabéns pelo mês da dança, Obrigada. parabéns pelo Festival Viva Dança. Continuem, eu sei que fazer arte no nosso país é resistência. Continuem porque é importante. A dança é importante, o Festival Viva Dança é importante e vamos aprender um pouquinho sobre dança, né? Porque afinal, se tudo pode, arte pode, né?